Pai, é ouvindo-nos, nós estamos aguardando nossos corações. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado por teus cuidados, por teu zelo, Deus. Pelas forças que o Senhor tem me renovado, Deus. Amém. Porque o Senhor sabe que eu tenho te buscado, Senhor. Porque o Senhor sabe da minha necessidade. Pai, muito obrigado por tudo. Eu glória e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos retornar ao nosso estudo político segundo a Bíblia. Nós ficamos um bom tempo aí sem a projeção, né? Agora voltou. E eu estava devendo aos irmãos a indicação de alguns livros que eu estou consultando para o nosso estudo. Não trouxe todos, mas trouxe aqueles mais pertinentes. O primeiro que eu quero indicar é o Contra a Idolatria do Estado, do Frank Ferreira, pastor batista. Ele é reformado. Um livro muito bom que vai falar contra o totalitarismo. A visão dele é de Estado mínimo, certamente é por onde nós iremos caminhar em nossa perspectiva. Esse outro aqui eu comecei hoje, eu não li ele, mas eu indico por causa do autor, Herman Oerbert, foi um holandês, foi jurista, filósofo, teólogo, muito bom. A teologia dele, a filosofia dele, a parte jurídica eu estou conhecendo agora, mas desde já recomendo por causa do autor. Certamente é um livro bem positivo. Um outro é Economia e Política na Cosmovisão Cristã, de Wayne Gruden e Barry Eisens. É um livro muito bom, fala de propriedade privada, economia, livre mercado, de uma perspectiva cristã. Ele é fino, tá vendo? E a leitura é muito agradável, porque são tópicos pequenos que ele responde de acordo com algumas passagens bíblicas acerca desse tema que nós estamos trabalhando. Um outro livro de pastor batista é o Davi Lago, O Brasil Polifônico, os Evangélicos e as Estruturas de Poder. É um livro que vai falar sobre democracia, a estrutura de poder em si. É um livro muito bacana, ele dialoga bastante com a realidade brasileira. É um pastor batista brasileiro esse aqui. Um outro, vou falar um pouquinho sobre laicidade, provavelmente na outra quinta-feira, esse livro aqui, A Laicidade Colaborativa Brasileira. Acabei essa semana, do Tiago Rafael Vieira e do Jean Marques Regina. Salvo engano, um é batista e o outro é luterano. Hoje, eles são os maiores nomes no mundo jurídico evangélico. O Tiago Vieira e o Jean Marques Regina. São diretores da IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, e tem uma pós, a única pós em direito religioso é deles, na Uni Evangélica em Goiás. Eu quero fazer, se Deus me der dinheiro e tempo, eu irei fazer. Eles são muito bons. Esse livro aqui é fenomenal. Eles têm um calhamaço de direito religioso, sim, pretendo comprar. Mas esse aqui fala só sobre laicidade, desde os gregos até o Brasil. E eles fazem uma análise da democracia e da laicidade no Brasil. Fenomenal. Esse livro aqui será a nossa cabeceira para os próximos estudos. Política segundo a Bíblia. Inclusive o tema aí, né, Política segundo a Bíblia, eu peguei desse livro. O Wayne Gruden, ele fala de 5 visões erradas acerca da igreja e do Estado. A igreja e o Estado, a relação entre eles, como deve ser. E aí eu vou trabalhar bastante. Esse livro aqui está todo grifado, todo marcado, e ele trabalha muito a Bíblia. Então nós vamos trazer bastante lições dele. Esse livro aqui eu não vou trabalhar muito não, mas é muito bom, fala sobre ideologia. Ele vai além da política, ele fala de ideologia. Visões e ilusões políticas, do David Coase, cientista político canadense. Ele fala de conservadorismo, de democracia, de libertarianismo, de anarquismo, de absolutismo, todo e qualquer tipo de ideologia a partir da ótica cristã. Eu já li e pretendo relê-lo de maneira breve. Esse aqui do John Stott, eu estou lendo ainda, eu já li a parte da política dele. Ele vai falar sobre ética, comportamento cristão na sociedade. Eu estou lendo ele. É um livro, as 100 páginas que eu já li, gostei muito. Então indico, e além de ser John Stott, né, não tem dúvida de que é um bom material. O cristão em uma sociedade não cristã. Aqui ele fala de aborto, eutanásia, política, democracia, vários assuntos. Então, entre os que eu li, esses aqui são os melhores para a igreja. Linhas boas, bem ortodoxas, conservadoras. Uns um pouco mais com um espectro um pouco mais liberal, outro mais conservador, mas todos eles caminham aí uma boa teologia. Tá bom, meus irmãos? Então vamos voltar aos nossos estudos. Política segundo a Bíblia.
nós vamos responder algumas perguntas. O que é política? Nós já vimos isso. É possível ser apolítico? É possível, até a pessoa que odeia política, ser apolítico? A gente viu que não, porque a nossa atitude já é uma atitude política. O fato de ir ou não votar já é uma atitude política. Igreja e Estado, aproximação e laicidade, distanciamento total e laicismo. Isso aqui eu vou trabalhar um pouquinho mais na outra quinta, a diferença de laicidade e laicismo. É importante para a situação que nós vivemos no Brasil hoje. A distinção vai ser duas palavras. Unidade e confessionalidade. Estado e igreja devem ser algo único? O Estado deve ter uma confissão própria? Sim ou não? Isso é algo que nós vamos ver também mais para frente. O cristão é política. Há uma ideologia cristã? Estritamente cristã? Nós vamos ver hoje que não. O cristão pode ser político? A gente define político aqui como sentido estrito. Nós vimos na nossa primeira lição que o termo político pode ter um lato sensu, ou seja, qualquer um é político. Qualquer cidadão tem uma ação política, mas tem aquela questão restritiva, que é aquela pessoa que se dedica ao campo político. A gente viu que pode ser, sem problema algum, lógico, tendo essa pessoa um certo distanciamento. Por exemplo, se eu for pastor e querer me candidatar, é salutar que eu venho deixar a minha postura de pastor para ser político. Mas é pecado um cristão ser político? De maneira alguma. Como o cristão deve votar? Vamos ver isso hoje. Acerca do Estado, ele tem que ser total, tem que ser extinto, ou é uma instituição necessária, mas deve ser limitada. Vamos defender esse terceiro ponto, tá bom? O que a Bíblia diz sobre propriedade privada? É possível ser cristão de esquerda? O candidato tem que favorecer a igreja? É possível o cristão variar de posição a depender da contingência histórica social, sem mudar a sua fé? Por exemplo, nós temos mais de esquerda numa época, mais de direita em outra, e ainda assim nós não negociarmos a nossa fé? Isso aqui a gente já viu, definido o termo, já vimos. Isso aí que está em branco, porque nós fizemos um estudo sem slide, correto? Eu fiz um esboço, então eu estou fazendo slide daquilo que a gente já viu, aí por isso está em branco. Quando ficar tudo prontinho, eu vou enviar para a igreja, no grupo da igreja. Pronto. Chegamos então ao estudo de hoje, programas e princípios, postura da igreja. Queridos, quando nós estamos em época eleitoral, quando estamos no momento de votação, é importante nós entendermos que a igreja, ela precisa avaliar programas políticos, mas sobretudo ter compromisso com princípios, e não com programas específicos, ou com partidos específicos, ou com uma pessoa específica. Observe que eu falei igreja. Você, enquanto indivíduo, pode ter um compromisso com o candidato X, mas a igreja, o corpo, a coletividade, ela deve ter compromisso com princípios. Por isso que a gente preza tanto pela separação da igreja com movimentos partidários. Isso não significa que nós não teremos aquilo que nós estamos tendo hoje aqui, uma discussão política de acordo com as escrituras. Mas isso significa que eu, enquanto pastor, não vou trazer um programa específico, um candidato específico, um partido específico. Eu posso dizer, e certamente irei dizer, partidos às quais você não deve votar. Mas eu não vou chegar entre opções viáveis e falar assim, vote nesse, porque eu estaria extrapolando certamente o meu dever e o meu papel de ministro e de consciência da igreja e da sociedade. Pois bem, politização do evangelho. Existe um perigo real de politizarmos o evangelho, que é, olha aí para amarelo, a identificação da fé cristã com um programa político. Isso é um perigo muito real. Observe o seguinte, o que é o evangelho? O evangelho é a obra de Cristo Jesus, e é aquilo que ele fez para redimir o ser humano e toda a criação. Isso é o evangelho. Portanto, querer dar uma roupagem política ao evangelho é desvirtuar e descaracterizar o evangelho. Portanto, nós não podemos fazer uma identidade absoluta e de maneira totalmente simétrica do evangelho com algum programa político. Observe agora a última frase que eu tirei do livro do Stott. No mundo caído, nenhum programa político pode reivindicar ser a expressão da vontade de Deus. Portanto,
Uma vez que nós conhecemos o Evangelho, o irmão Carlos conhece o Evangelho, o irmão Nilma conhece o Evangelho, nós conhecemos o Evangelho, nós vamos julgar programas. E esses programas, talvez alguns, vão bater certinho. Mas dizer que por aquele programa ter alguma coerência no Evangelho significa que para ser evangélico você precisa entender aquele programa, o programa político, já é extrapolar a divisão que deve existir entre a igreja e o Estado ou a sua ação política. Por isso que a igreja não vai, de maneira alguma, adotar programas políticos específicos. E aí, eu quero trazer algumas razões do porquê isso. Vou citar agora falas do tempo. O tempo ele foi citado pelo John Stott no livro. Ele vai falar do não envolvimento da igreja com pautas políticas, mas quando ele está falando isso, ele não está falando que a igreja tem que ser apolítica. Nós já discutimos isso aqui algumas vezes, algumas quintas. Ele está falando da igreja se identificar com um programa específico político. E nós vamos ver agora as razões pelas quais ele fala isso. A igreja está comprometida com o Evangelho eterno. Ela jamais deve comprometer-se com um programa efêmero de ação detalhada. Há 3 razões pelas quais ele acreditava que a igreja como um todo não deveria envolver-se em ação política direta, desenvolvendo e defendendo programas específicos. Nós vamos ver então essas 3 razões. Observe o seguinte: seria errado, irmão Carlos, numa passeata ou num movimento de protesto contra alguma ação municipal, ou contra alguma ação estadual, ou contra alguma ação federal, ir para a rua e protestar? Seria errado? Não. Por quê? Ele é cidadão. Ele vai ser disciplinado na igreja por causa disso? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, a depender da situação, a igreja, desde que por livre e espontânea pressão, brincadeira, desde que por livre e espontânea voluntariedade, quiser ir, pode ir. E a depender da situação, a igreja exercendo o seu papel de voz profética, de fato ele vai vociferar contra alguns programas políticos. Agora, uma coisa é os indivíduos se juntarem para ir. Outra coisa é eu chegar aqui, meus irmãos, vamos parar no sábado para fazer uma carreata política em favor de programa tal, político tal, partido tal. Isso é outra coisa. É nesse sentido que o tempo está advogando o não envolvimento político da igreja. Por quê, meus irmãos? Ele vai falar que 3 fatores são importantes para a igreja não se envolver com um programa específico. Primeiro, a integridade. Integridade aqui não no sentido moral, mas no sentido de competência. A igreja, ela tem competência para proclamar o evangelho, a sã doutrina. Nós não temos competências cognitivas ou enquanto corpo para julgar programas políticos. Nós aqui não vamos votar em assembleia qual programa político é o melhor. Tem que ter X imposto ou não tem que ter X imposto? Tem que ter um favorecimento de um grupo ou não? Nós não vamos deliberar sobre isso. Por quê? Porque foge da esfera da competência da igreja deliberar sobre tais assuntos. Esses assuntos são específicos do Estado e do governo civil. Integridade. Falta à igreja o conhecimento especializado necessário, mesmo que alguns de seus membros possam tê-lo. Então observe o seguinte: a igreja aqui pode ser dogmática quanto à doutrina. Por quê? É matéria nossa. É matéria nossa. A Trindade é algo assim, ou você crê ou você está fora. Entendeu? Agora, eu não posso fazer isso com o Charles se ele crer que o Estado tem que ser mínimo e Caio crer que o Estado tem que ser mais ou menos. Não compete. Então, quando a igreja abraça um programa político, ela está fechando muito seu campo de visão de atuação e fazendo coisa que ela não foi chamada para fazer. Isso não significa, isso é muito importante, isso não significa que o indivíduo Charles, o indivíduo Caio, não possa se manifestar. Eu estou falando enquanto igreja local. Qual é a outra questão que o autor coloca para a igreja não se envolver em programa específico? Prudência. Ela pode estar errada e assim ser descredibilizada. Meus irmãos, imagina, a igreja fechou com o candidato, porque o candidato é crente, tem uma proposta boa. A gente fechou publicamente com esse candidato. Talvez com boas intenções ele faz a coisa que ele queria fazer, mas a coisa não anda e dá mal. Qual vai
mensagem para o povo de fora. Eu estou falando isso sem levar em consideração uma pessoa com más intenções. Agora imagina uma pessoa que se diz ser crente, conservadora, com programa tal, a igreja apoia, chega lá, o cara vira a cabeça. É possível isso acontecer? No mundo político? Está vendo por que os irmãos nunca vão ver, assim eu espero, enquanto estiver com sanidade, trazer um político aqui para a igreja? Por quê? A imagem da igreja não pode estar vinculada com isso. Por prudência. Ah, pastor, mas se for um político bom? Mas se for um político bom, a gente vota, cada um na sua individualidade, e se a igreja depender de um político para ganhar algo com o mundo, tem alguma coisa errada também, mesmo se for um bom político. Por quê? Porque a esfera de atuação da igreja, ela é evangélica, proclamação do evangelho. A gente leu o Salmo 2, o nosso compromisso com o governo é o Messias, é o ungido, com ele sim. Agora, com qualquer tipo de programa efêmero, histórico, local, a gente não abraça, por causa da prudência. E por fim, justiça. Cristãos diferentes defendem opiniões diferentes. E a igreja não deve tomar partido nem mesmo de uma maioria de seus membros contra uma minoria igualmente leal. Gente, tem questões políticas que não entra no bojo ou no campo da moralidade. E quando a gente entra nisso, por exemplo, vamos falar de distribuição de verba. Você tem que eleger um grupo. O Charles pode escolher os pescadores, o irmão Carlos pode escolher um sindicato qualquer. Alguém tem algum assunto moral aí e está pecando em algo aí? Não. Agora observe o seguinte: não, mas todo mundo caminhou com o Charles aqui. Aí a igreja assume uma posição. Não faz justiça com o membro, porque não é do teor da igreja esse tipo de discussão. Então isso tem que ser uma análise de foro íntimo. Lógico, sempre julgando os programas políticos nos princípios e não no inverso. Pois bem, dito isto, a gente entende então que a igreja não pode, a postura da igreja não é adotar um programa específico, mas adotar princípios, e os princípios ele pode pregar. Vou dar um exemplo. É um assunto muito simples de ser detectado. Eu não vou pregar para os irmãos votarem em tal, mas posso falar assim, certo partido ou certo candidato vai defender como programa de governo a ideologia de gênero ou o aborto. Eu estou fugindo da minha competência? Não. O que eu estou fazendo como pastor? Conscientizando a igreja. A questão é que às vezes a gente lida tanto com essa separação, a gente já falou isso, que essa separação se torna um vício e não uma virtude. Entende? Se no meu papel pastoral eu respeito tanto a separação da política da igreja, da membresia com a ação política, se eu respeito de tal maneira que eu não vou tocar nunca no assunto, eu estou deixando de oportunizar a igreja de ter uma consciência cristã acerca daquele assunto que é fundamental, inclusive que a Bíblia defende. Então observe o seguinte: eu não vou fechar com programa específico político, mas princípios eu não somente posso, como devo incentivar a igreja. Então, se um candidato ou um partido vai defender a ideologia de gênero como pauta do seu governo e o aborto como pauta do seu governo, eu posso e devo proclamar contra. Não porque eu estou sendo prima facie ou a priori político, mas porque dentro da minha vocação pastoral, de maneira secundária, eu estou exercendo sim um papel político, mas um papel político subordinado à teologia. Ficou claro, meus irmãos, essa distinção? Beleza, então. Agora, a igreja e o pluralismo. Nós temos aí 3 respostas de acordo com o Stott, e de fato é isso mesmo. A igreja, ela está inserida no mundo plural. O que significa mundo plural? Significa que o seu vizinho pensa em X, você pensa em Y, e o outro seu vizinho pensa em Z. Isso é um mundo plural. Há uma confluência, uma miscigenação, há uma efervescência de ideias políticas contrárias, ideológicas contrárias. É assim no mundo teológico, imagina no mundo político. Mas aí, meus irmãos, nós temos que então nos indagar como a igreja deve então reagir nesse mundo plural.
Aí nós temos 3 possibilidades de postura da igreja no mundo plural. A primeira é a imposição. Qual é a ideia da imposição? Tentativa de coagir as pessoas, por meio da legislação, a aceitar o caminho cristão. E aí eu coloquei entre parênteses uma ressalva: imposição não é conversão. É impossível fé autêntica por meio da espada. Observe o seguinte: a história da igreja é testemunha disso. Já foi tentado, e às vezes, conversando com cristãos bem intencionados, a pessoa fala assim: pastor, aquele candidato ali é crente, ele vai ajudar a legislação a ser mais cristã, ou vai obrigar as pessoas a tal coisa. Gente, olha só, uma coisa é a gente trabalhar na fomentação dos bons princípios, na fomentação da boa cultura, e de fato trabalhar na elaboração de leis justas. Mas leis justas não é necessariamente leis cristãs, estritamente falando. Isso não é blasfêmia, meus irmãos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para clarificar. Você está me olhando todo, calma aí, olha só. Seria justo eu impor uma lei que todo mundo tem que ser cristão batista? Seria justo? De justiça? Não, meus irmãos. Mas é uma lei estritamente cristã? É. Vamos bater um selo aqui, todo mundo agora vai ser cristão, senão vai morrer. Isso já não seria cristão. Exatamente. Observe que é o seguinte: só no nome. Correto. Mas não na sua, digamos assim, não a ideia original. Na sua natureza. Na sua natureza. Isso aí. Observe o seguinte: então, leis justas, nós temos trabalhado com leis justas. Lei justa, vamos ver, que é uma lei que, querendo ou não, vai favorecer o afloramento do pluralismo. A questão é que a gente não pode confundir com lei justa com lei cristã. Beleza? Então a gente não pode baixar um decreto que todo mundo tem que ir para a igreja domingo, porque isso é injusto. Isso não respeita a própria Constituição que Deus deu ao homem, que é a sua responsabilidade. Nós vimos aqui no princípio batista, na nossa declaração, a responsabilidade individual que a pessoa tem diante de Deus. Beleza? Não se converte por meio da lei. A igreja, o império, até a reforma, tentou fazer isso várias vezes, mas não dá certo. A gente vê que o Estado pode ser cristão, mas, meus irmãos, quer ver coisa feia? Lê um pouquinho a história medieval, você vai ver coisa esquisita acontecendo no Império Cristão. Pode ler. Ou faz o seguinte: lê o Antigo Testamento, que é um país teocrático, cuja lei ainda não estava no coração do ser humano. Então aquele rei que era de Yahvé fazia atrocidades em nome de outros deuses ou se corrompia. Por quê? Não se dá um novo coração por meio de legislação. Então a gente deve apoiar leis justas, que não necessariamente são leis cristãs. Agora, toda lei justa tem um espírito cristão? Aí sim. Beleza? Então, no pluralismo, nós não devemos trabalhar com a imposição. Mas aí existe outra posição, que é a laissez-faire. Aqui, meus irmãos, esse termo se usa muito em economia, tá? Aqui eu estou usando a questão da relação no mundo plural. Nesse sentido, esse aspecto aí não é bom. Por quê? A decisão derrotista de deixar as pessoas em paz e não intervir, e não interferir ou tentar influenciá-las de maneira nenhuma. Tolerância não é complacência. Agora, aqui é um outro ponto. A primeira imposição: você tem que ser cristão, ou você tem que ir para a igreja domingo. A outra é: tanto faz, tanto fez, cada um segue a sua vida. Dor de ombro. Qual é o problema? Deixa ele crer no que ele crê. Gente, uma coisa é você respeitar que a pessoa pode crer no que ela quer crer. Outra coisa é você incentivar crenças erradas. Essa postura laxante, elástica, não condiz com a própria vocação cristã, que tem que ser sal e luz da onde? Do mundo, da terra. Então, a pontuação de pastores nas redes sociais sobre certos programas é lúcido. Talvez a igreja levantar uma certa bandeira num momento muito específico. Por exemplo, a igreja, dados certos momentos históricos, vamos supor que a Constituição do Brasil agora permita, não tem como, mas vamos supor, tá, gente? A escravatura. Seria errado a igreja falar assim: não, nós estamos contra a escravatura. Seria errado, até de maneira uníssona. Seria esquisito uma igreja se não, tanto faz, qual o problema? Entende? Nesse sentido, o pluralismo, ele não significa complacência.
Tolerância é eu ter a capacidade de ver que carros são diferentes. O que o pessoal quer impor é uma intolerância à tolerância, ou seja, não, ele crê assim, deixa o que ele crê do jeito que ele quer e ponto final. Então qual é a postura? Se não pode ser laissez-faire e nem imposição, qual é a postura? A postura é que os apóstolos tiveram, persuasão. Entre deixe cada um fazer o que quer e pensar como quer, ou imponha. Qual é a postura da igreja? A persuasão. O que é a persuasão? A persuasão é o caminho por meio da argumentação. A igreja deve buscar ser a consciência da sociedade. Não devemos obrigar ninguém a acreditar no Evangelho, mas também não podemos nos silenciar. Portanto, o caminho entre os extremos é o da persuasão argumentativa, assim como os apóstolos faziam. Então, no caminho do pluralismo, nós respeitamos a pluralidade. Nós não queremos que uma pessoa que seja de uma matriz religiosa animista seja cristã por força de lei. Mas a gente não bate de lei e fala assim, não, está tudo certo, todo caminho leva a Deus. Não, está errado. Ela vai ser cristã por força de lei? Não. Mas ela tem direito de não ser cristã? Sim. Então, onde eu vou trabalhar? A persuasão. Olha, você sabia que existe uma possibilidade de você estar errado? Você sabia que existe uma possibilidade de Jesus Cristo ser o único caminho que leva o homem a usufruir da face graciosa de Deus? Então, qual é o caminho da igreja no pluralismo? A persuasão. Por isso que a gente trabalha com apologética, por isso que a gente proclama, por isso que a gente prega, e por isso que a igreja também deve colocar políticos dentro. Para favorecer a igreja? Não. Mas para dar uma outra ótica acerca da sociedade, para dar uma outra ótica acerca da instituição do casamento, para dar uma outra ótica acerca da instituição do aborto. Por quê, meus irmãos? Porque são coisas salutares. E o caminho disso é a persuasão. Agora vamos entrar num campo muito importante. Antes disso, alguém quer uma pergunta para fazer? Comentário? Tem um microfonezinho aqui, tá? Se quiser, fala aí que a gente leva. Não? Antes disso, nós irmos para a antropologia e política. A questão da persuasão é tão importante. Eu gostaria de trabalhar um negócio com os irmãos. O que é a alma de uma sociedade? Pense bem, hein, antes de responder. A política ou a cultura? Alguém? A alma da sociedade. Para mim, é a cultura. A política ela é subordinada à cultura. A cultura. Observe o seguinte. A cultura, a lei, às vezes, a lei é um instrumento também de formação de cultura. Mas a cultura antecede os políticos e os cidadãos. Então observe o seguinte. Talvez a nossa igreja aqui não tenha nenhum político, estritamente falando. Mas se nós formos uma igreja da persuasão, de conversar com as pessoas e fomentar a boa cultura, a gente pode até perder o Senado e a Câmara, pode liberar aborto total. Mas se a cultura entende o valor da vida, não vai existir aborto. Olha a importância de termos voz em campos jurídicos, científicos, políticos, por causa da fomentação de cultura. Agora, se a igreja fica, não, isso não importa pra gente. Não. O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente não vai conseguir chegar na lei. Mas se a gente, imagine, gente, quantas igrejas evangélicas tem aqui em São Pedro Aldeia? Se a gente trabalha política na igreja, tratamento uns com os outros, como a gente já viu, tratamentos com o meio ambiente, tratamento com os vizinhos, se a gente trabalha nisso, nós vamos gerar o quê? Uma cultura distinta. Nós vamos trabalhar na fomentação de boa cultura. Portanto, a importância de darmos vozes aos cristãos que estão em várias áreas dos saberes políticos, científicos, jurídicos, por causa disso. A cultura é muito importante. E a igreja precisa trabalhar na fomentação de cultura. Beleza? Então vamos lá. Antropologia e política. Isso aqui é um ponto fenomenal. E talvez o ponto alto aqui hoje, viu? Do nosso estudo. A antropologia antecede a política. Olha só, a cultura antecede a política. Mas tem algo que antecede a cultura, que é a antropologia, que é o próprio ser humano. A antropologia antecede a política.
pois a visão acerca do ser humano impactará radicalmente a construção política, ou seja, as ideologias. De onde vêm as ideologias? Da visão que nós temos do homem. E nós vamos chegar lá. Por exemplo, vamos usar o ponto positivo agora da antropologia. Sendo o homem portador da imago Dei, o que é imago Dei? Imagem de Deus. Sendo o homem portador da imago Dei, o Estado não pode ou não deve tirar, mitigar ou embaraçar direitos próprios da natureza humana. Por exemplo, liberdade. De onde irradiou a figura dos direitos humanos? Hoje, o termo está bem defasado por causa do mau uso. É mau uso do termo democracia, direitos humanos, laicidade. Hoje, o que mais a gente vê é mau uso desses termos. Mas, por exemplo, de onde aflorou a dignidade humana? Esse conceito da Bíblia. Quais foram os primeiros a trabalharem para dizer assim: rei, você não é dono da sua sociedade, você é servo dele. Aliás, qual sociedade antiga tem uma constituição que antecede o poder civil? Israel. Inclusive Moisés escreveu e falou que todos os reis tinham que ter um rolo para estudar uma constituição. Então essa questão de monarquia constitucional, olha aí, um germezinho lá para os hebreus. Já viu a distinção de lex, rex e rex, lex? Falei línguas estranhas, né? Rex, lex significa o rei é a lei. Aí vem os hebreus e vem o cristianismo e fala assim: não, lex, rex, ou seja, a lei é o rei. Percebe a diferença? Não é o rei que é a lei. O rei dele não emana todos os poderes. Aí vem o cristianismo e fala assim: não, a lei que é o rei. O rei está submetido a um mínimo de direitos garantidos, de tal maneira que o Estado não pode chegar para o cara e falar assim: dá sua propriedade. Por quê? Porque o Estado está a serviço dele e não ele a serviço do Estado. Entendeu a diferença, meus irmãos? Isso é um conceito antropológico. Agora, um progressista, um ateu, para defender dignidade humana de um processo evolutista, é difícil. É difícil. Ninguém tem uma base mais forte do que o cristianismo, do que Gênesis, para dizer que o ser humano é o fim do Estado, e não o Estado, e não o ser humano, aliás, que o ser humano é o fim do Estado, e não o inverso. Você tira o conceito metafísico, teológico, você solapa todo o sistema. Tanto é que um progressista, um ateu, ele é uma contradição ambulante, porque ele exige uma resposta muito alta para um processo cego e aleatório, que é o ser humano. Entenderam? Então, o conceito antropológico é muito importante. Agora, vem a questão que é fundamental, porque a Bíblia não para na criação. A Bíblia tem uma história que continua, que é a queda. E essa faz toda a diferença de uma postura política. Olha só, o homem é o fim do Estado, não o contrário. Beleza, dito isto, vem-nos à mente uma questão fundamental acerca da natureza humana. Qual é a condição moral do homem? Qual é a condição moral do homem? E aí, meus irmãos, nós vamos chegar numa luta da Bíblia com várias ideologias. O homem é fruto do seu meio, o homem é bom, a sociedade corrompe, várias ideologias surgem de uma leitura errada antropológica, da condição moral do ser humano. E aí eu quero propor para os irmãos, quer falar, Carlos? Quero propor para os irmãos duas leituras antropológicas de Thomas Sowell. Eu tirei isso de um podcast do Pedro Campion. Thomas Sowell é um negro político conservador de direita. Quase 1000 anos, ele está vivo. Quase 1000 anos, então, vivo, isso aí. Aí, aqueles que fazem política racial não citam ele, porque ele não abraça o pacote identitário. Sabe o seguinte, o Thomas Sowell, eu estou trazendo ele aqui porque ele é analista econômico, político, tá? Ele não trabalha com os caracteres teológicos. Mas observe como isso aqui está próximo de uma visão bíblica. E aí eu vou perguntar para os irmãos qual a visão é mais próxima da Bíblia. Tá bom? Se estiver errado, não. A gente conversa. Visão restrita do homem e visão irrestrita do homem. Para Thomas Sowell, todas as ideologias surgem dessa visão. A visão restrita do homem diz o seguinte: o homem é naturalmente limitado em seu intelecto e moral, ou seja, há menos otimismo antropológico. As ideias, leis, instituições são resultado de séculos de experiências,
Ou seja, há um acúmulo de sabedoria nas instituições. Portanto, as instituições são superiores às escolhas pessoais. Essa é a visão restrita política. Olha a visão restrita. Olha a visão restrita. Visão otimista do ser humano, considerando a sua perfectibilidade, ou seja, o ser humano está no caminho de progresso e de perfeição. A perfeição virá a partir de sua própria razão, realização pessoal. O ser humano deve buscar o progresso em seu potencial. O mal está na exterioridade, ou seja, nas imposições circunstanciais e ambientais, e não no homem em si. O mal está lá fora, e não no... O homem, ele é irrestrito, ele deve ter condições para se realizar plenamente. Visão restrita. A visão restrita é, não, o homem é a imagem de Deus, o homem tem muita vocação, mas ele tem limites intelectuais e morais, porque ele pende para o mal. Qual a visão é mais bíblica? A primeira, né? A visão restrita. Todo mundo concorda? A primeira visão. Essa primeira visão vai deflagrar. Gente, olha só, é difícil falar assim de binômio, porque binômio pode turvar muito o debate. Por exemplo, direita e esquerda. Um termo tão elástico, assim, pode turvar tanto, mas vamos a nível de exemplo, essa primeira coluna que se parece mais com a Bíblia vai aflorar os partidos mais de direita. Beleza? Gente, olha só, partidos de direitas, até no plural, porque não existe só uma direita. A outra visão restrita que não tem muito a ver com a Bíblia vai aflorar os partidos de esquerda. Porque a visão do homem vai determinar suas políticas. Por que a gente precisa de freios e contrapesos? Porque o ser humano é dado para o mal. Se ele tem poder limitado, ele vai se corromper ilimitadamente. Então observe o seguinte, a visão restrita tem mais cuidado, prever a maldade no coração humano e cerca aquelas maldades com instituições que há séculos sobreviveram, por exemplo a família. A família sempre foi homem, mulher e filhos, sempre existiu o homossexualismo, mas nunca foi família. Beleza? Sempre foi algo alienígena. Agora, conceituar a família para ser pessoas que se amam, que o teor que une os seres humanos é o afeto e não a obrigação, e não o vetor biológico, isso é coisa nova, gente. O homossexualismo sempre existiu. Agora, ressignificar casamento e família como o núcleo afetivo e não o núcleo biótico, nunca existiu. Entendeu a diferença? A visão restrita é a visão mais, por mais que seja uma visão política, é uma visão que está mais próxima daquilo que é biblicamente constatado. Por quê, meu irmão? Por causa da queda. O ser humano, ele é mau por natureza, ele tem essa tendência do mal, e se não houver estatutos na igreja, o pastor vai roubar a igreja. Entendeu? É lógico, gente, eu estou falando assim, exemplos bem pesados, mas é a realidade. Lógico que, mas o pastor falou que a gente vai fazer isso? Não, mas a gente vai viver no sim. Entende? A gente vai viver no sim. Se tirar o semáforo, vai todo mundo andar certinho na estrada. Não vai, meus irmãos. Por isso a gente precisa impor. Aí está todo mundo furando, cortando acidente. Coloca um lardinho lá para multar, vai parar rapidinho. Porque dói no bolso. Então, se não tem uma coerção externa, o ser humano tende a ser relaxado. É sério. Deus deixou as consequências para nos ensinar, mas até quebrando a cara, a gente não aprende, não é verdade? Se for um semáforo, eu estou cheio de razão, imagina você ver. Imagina, exatamente. Vamos continuar. A despeito da dignidade do ser humano, e nada dele, a Bíblia aponta-nos uma condição moral precária, intrínseca ao nosso ser, ou seja, inerente ao nosso ser, a saber, o pecado. Portanto, diante da doutrina da queda, é necessário sistemas de freios para o mal, tanto individual quanto estatal. É necessário algo que faça assim, Caio, não passe aqui, mas é necessário que chegue algo para o governo e fale assim, não passe aqui. Tanto individual quanto estatal é necessário freios, porque se tirar esses freios, o mal irá assolar de maneira que nós jamais vimos. Deixa eu dar um exemplo muito real, que os irmãos sabem disso.
Não por experiência, mas por informação. Eu sei por experiência. Eu estava no Espírito Santo quando a polícia parou de trabalhar uma semana. Foi o caos. Por quê? Tiraram o freio, tiraram o poder da espada do Estado e deixou assim, ó. Vamos ver o que a sociedade faz. É aquilo lá, meu irmão. É aquilo lá. Os irmãos lembram disso? Gente, foi assassinato, foi roubo, foi invasão. Por quê? Não tem Estado. Gente, olha só. Deixa eu fazer aqui uma ponderação social que os irmãos há de concordar. Vamos supor que está tendo muito assalto aqui nessa rua principal do Baixo Grande. O Baixo Grande passa pouquíssima polícia. Pouquíssimo. Aí está tendo muito assalto. Aí o Estado vai falar assim, vamos colocar 2 viaturas presentes lá. Uma na entrada e na saída. Vai continuar os assaltos? Por mais que ele não brigue, não atire, a presença da espada é um efeito psicológico moral. Por quê? Inclusive Paulo fala isso, que o poder do Estado é a espada. Quando ele se faz presente, automaticamente o meliante precisa sair. Então talvez o que falta não é menos polícia, como algumas ideologias estão propagando, é mais polícia, é mais presença, é mais enfrentamento ao mal. E quem tem o poder de enfrentar o mal, institucionalmente falando, é o Estado. Então observe o seguinte: diante desse dado que nós somos maus, é necessário freio para o mal individual e estatal. Assim, tanto a anarquia, ou seja, a ausência de total governo, quanto o absolutismo, ou seja, o governo manda em tudo. Assim, tanto a anarquia quanto o absolutismo são rechaçados pela cosmovisão cristã. Gente, isso é uma conclusão que eu concordo. Na verdade, esse texto aí é meu, pelo menos esse texto. Veja bem, os irmãos podem discordar, porque a gente está falando aqui não é de teor ortodoxo, não, assim, no sentido de os irmãos podem de alguma maneira discordar, mas observe o seguinte, é que a história, bem como teologicamente falando, eu acredito que tanto a anarquia, a ausência total de governo, ou como governo em tudo, não é bíblico. Qual é a maior chance do Brasil hoje? Anarquia ou governo em tudo? Governo em tudo. Portanto, a igreja, no seu papel profético agora, deve falar contra o governo em tudo. Se nós estivéssemos no papel, vamos fazer revolução, vamos acabar com tudo, aí seria para o Estado, não, respeito às autoridades, respeito ao governo civil. Por isso que eu falei que a gente pode cambiar sem perder a fé. Em um momento, a gente vai ser mais tendencioso pró-Estado, em outro momento, menos Estado. No Brasil, a tendência é que os tentáculos do Estado cresçam, e a igreja tem que alertar, os seus membros contra o Estado totalitário, que é a tendência do Brasil, tá bom? É a tendência do Brasil. Um meio, eu estava até conversando com o Charles aqui antes disso, um meio para equilibrar entre o absolutismo e o anarquismo é a democracia. Agora a questão é, o que essa democracia significa? Porque pode se tornar a ditadura da maioria também. E aí, como fazer? Como equalizar? Mas se a gente fosse entrar muito nisso, a gente falaria mais de ciência política, de teologia cristã. Então eu não vou entrar muito nisso. Mas a questão é, nem anarquia e nem absolutismo podem ser uma resposta bíblica para o fator do mal. Nós temos que ter meios de contrapeso. Por exemplo, por que surge esse mecanismo dos Estados modernos de divisão de poder, legislativo, judiciário e executivo? Porque nenhum deles, se tiver poder absoluto, será bom, será mal. O judiciário também legisla, né? Exatamente. Não vamos entrar em campo de ciência política. Vamos observar só. Mas é inadequação. Isso aí. Você reconhece que é algo errado. Não é algo instituído, é algo posto. Agora, se é algo posto, não, o Estado tem que ser tudo em todos. Mas não. Tanto é que a gente reconhece que é uma disfunção. Porque se o executivo, o legislativo e o judiciário estão trabalhando bem, e de fato tem um competindo com o outro, o mal de cada um vai refrear o mal do outro. E aí vamos ter um certo equilíbrio em propostas. Por isso que é um sistema bem advogado hoje, inclusive por cientistas políticos cristãos. É isso aí, tá bom? Vamos adiantar, meus irmãos. Pronto, eu não vou ficar em cima do muro. Nós vamos trabalhar agora uma área aí. Isso aqui eu acredito que é um papel fundamental. Olha só. Como eu falei, esquerda e direita é um termo muito amplo. Os conceitos que eu dei também são amplos. Também peguei do podcast do Pedro Pamplona, do pastor Batista lá do Ceará, amigão do Iago Martins.
Observe o seguinte, esses termos não esgotam o sentido, mas dão norte. Hoje, dada a configuração da esquerda e a configuração da direita, em quem você deve votar? E aqui eu acredito que irei fazer um papel de educador político, no sentido cristão. E eu vou dizer para os irmãos preferirem legendas de direita. Porque hoje, dada a situação do Brasil, partidos de legendas de esquerda, não vou falar em sua totalidade, para não cometer injustiça, mas em sua maioria tendem a ser anticristãos. PSOL é totalmente anticristão. A seiva que corre em todas as ideias do PSOL é anticristão. Portanto, se você vai votar, e você vai votar no que vem, não vote em nenhum. O candidato pode ser bonito, pode ser agradável, pode falar assim, rapaz, eu gosto de ver o melhor bairro de São Pedro. Não vote no candidato do PSOL. Por quê? Princípios estão acima de programas. Ele vai te dar algo, mas vai tirar muita coisa. Eles seguem Karl Marx, que falava que a religião é óbvio do povo. Isso aí. Não querem diferente. Observe o seguinte: o PT é outro partido que milita contra o espírito cristão. Pastor, mas eles deram muita coisa. No passado até deram algumas coisas, de fato, mais para os pobres. A questão é, na configuração ideológica que hoje estão, eles são diametralmente contra o Evangelho. Agora, eu vou dizer que votar? Não vou dizer que votar. Mas sabendo em quem não votar, já ganhou muita coisa. Beleza? Vamos lá então. Esquerda. Gente, lembrando que isso aqui é um panorama geral. Característica da esquerda. Valor principal, igualdade. Ó, a direita, valor principal, liberdade. Primeiro ponto. Igualdade forçada não é igualdade. Segundo ponto. Se você instituir uma igualdade hoje, suponha, pastor Mário, vamos fazer todo mundo igual hoje. Amanhã todo mundo já é desigual. Por quê? Vocação, habilidade, vícios e virtudes. Eu vou ganhar 10 mil hoje. Eu vou investir. O cara vai ganhar 10 mil amanhã, vai jogar um tigrinho. O vício e a virtude. Gente, é impossível ter igualdade absoluta. Nós temos que ter igualdade de liberdade. Igualdade de ser uma pessoa respeitada. Carlos é pobre, a irmã Odete é riquíssima. Eu não vou tratar nenhum dos dois de maneira diferente. Por causa da igualdade intrínseca de valor. Agora, igualdade de oportunidade, igualdade de mercado. Gente, não faz sentido. Portanto, agora, buscar, por exemplo, uma política agora, deixa eu ser um pouco mais justo também. Numa economia que favorece os pobres em situações totalmente irreversíveis de estudar, aí beleza. Agora chegar para cotas de ideologia de gênero, raciais, já é um outro problema. Oportunizar charmes que não tem condições nenhuma de estudar com uma bolsa é uma coisa. Agora, tirar Caio porque ele é branco, o pastor Mário é preto, já é discutível. Dependendo da situação histórica que pode acontecer, beleza, Martin Luther King lutou para que os pretos tivessem as mesmas condições que os brancos. Foi correto? Foi correto, pode. Agora, observe o seguinte: igualdade de valor é uma coisa, agora igualdade de condições é outra. E como eu falei, se nós instituíssemos hoje, amanhã todo mundo já seria diferente. Talvez alguém já pegaria esse dinheiro e compraria um carro, o outro compraria outra coisa, enfim, daria desigualdade. Porque a mesma pauta que advoga a igualdade também fala da individualidade. Sim. Você não pode falar de individualidade e depois você proclamar a igualdade. Porque a individualidade e a uniformidade são coisas distintas. Correto, isso aí. Né? Então, assim como também, se você coloca do lado, liberdade. Tem um trem mais difícil para a gente conceituar é a liberdade. Sim. Na verdade, ela só pode ser entendida dentro de certos parâmetros. Correto. Então, assim, se a pessoa fala assim, olha, eu advogo a igualdade, parece uma coisa muito justa, né? Mas a gente sempre tem que
vamos dizer assim, apurar mais os termos. Isso aí. A gente tem que depurar esses termos, fazer uma filtragem, fazer ter uma visão mais tranquila disso daí, para você não ser vítima das suas próprias expressões. Isso aí. Senão você vai começar a tropeçar no frango dentro daquilo que você acredita mesmo que é. Isso é certíssimo. Então, assim, Palavra nos engana, né? palavra, exatamente. Porque E qual é o problema do demagogo? o problema do demagogo são as palavras. Isso aí. Sabe usar a palavra. Ele inverte o sentido. Isso aí. Ele Pessoal, usa. socialismo e liberdade no nome, por exemplo. Isso aí. Então, olha só. Porque aí a gente. Só para voltar um pouquinho na questão dos partidos, eu posso, diante do que eu já estudei, do que eu já pesquisei, dizer: qualquer partido que ele esteja apoiado numa ideia socialista, marxista, comunista, é anticristão. Porque ela, na sua gênese, o Deus dele tem que ser o Estado. Sim. A princípio. Porque uma visão comunista é uma espécie de céu na Terra. Então, uma vez disseram assim, quiseram fazer o céu na Terra. Isso é o comunismo. Aí chamaram Satanás para ser arquiteto. Então, é mais ou menos isso. Então, na sua composição, então, se você pegar o Partido dos Trabalhadores, na realidade, é um partido socialista. Seus líderes máximos já confessaram isso várias vezes. Os PCs da vida, PCdoB, PCdoC. Sim. Então, o pessoal ele bebe diretamente dessas ideias. Então, não tem como a gente ter comunhão com esse tipo de coisa. Então, você vai se haver um monte de pautas que, a princípio, seriam muito justas e cristãs dentro desses partidos. Mas isso é periférico. O que é central é totalmente contra a nossa. Eu falei, vai dar muita coisa, mas o que vai tirar. Então, você não pode ver o que é periférico, você tem que ver o que observa. Aquilo que rege, aquilo que é a mola mestra. Então, muitas posturas conservadoras, tidas de direita, vai em determinado momento ferir alguns privilégios de alguns. Mas isso é periférico. Você tem que ver o que é central, o que ele consegue, o que ele mantém, o que ele nutre. Correto. Por isso que o programa tem que estar submetido a princípios. A irmã Bang falava que não podia dar tanta liberdade como por conta da queda também. Sim. Olha só, quando eu estou falando aqui só para fechar bem, porque o Moscar fez uma pontuação muito importante. Palavras, igualdade e liberdade. São duas palavras boas, bonitas. E dependendo do contexto, certo. Quando está falando aqui de esquerda e direita, está falando dentro de um molde estatal. Sim. Quando eu falo aqui de igualdade do partido de esquerda, é uma imposição da igualdade. Tá bom? Quando eu falo de liberdade na direita, o Estado não pode dizer o que eu vou crer. Beleza? Então é nesse sentido que a igreja defende a liberdade da direita e não defende a igualdade da esquerda. Vamos lá. A esquerda tem mais um foco no futuro, construção de uma sociedade ideal. Já a direita foca no passado, processo histórico, valores e instituições. A esquerda fala assim, não, vamos construir o céu, então vamos revolucionar aqui, desfazer aquilo. Aí o direito olha assim e fala assim, não, mas olha para a história. Tanta mudança já foram tentadas e está lá, a igreja sempre subsistiu. Instituições e associações livres sempre existiu. Estado sempre existiu. Agora sim, por isso que a direita, olha aí embaixo, é mais conservadora, porque ela vê o acúmulo da sabedoria da história e fala, pai, aquilo ali tem um estado de sabedoria, então vamos preservar. Já a esquerda é mais revolucionária, não. Tudo que passou, o negócio nós vamos nos potencializar e para isso temos que abolir a igreja. Inclusive, quando a esquerda tem a questão do Estado total, existe fés, existe compromissos concorrentes. E nenhum compromisso é mais concorrente do Estado que a fé. Por isso que o Partido Social Chinês está respeitando a Bíblia. Sério mesmo, está respeitando a Bíblia. Eles têm a igreja estatal lá.
mas só pode pregar o que eles ensinam. Então, na palavra, lá tem igreja. Mas qual é a Bíblia deles? Uma Bíblia que advoga o comunismo. Entende a diferença? Por quê, meus irmãos? Porque o Estado odeia a fé. Porque nada é mais forte contra um Estado forte do que fé. Por quê? O meu maior compromisso é com o ungido Messias e não com outro ungido. Beleza? A esquerda tem a tendência para o relativismo. Já a direita, a tendência para o reconhecimento de valores absolutos. A esquerda, o trabalho, luta de classe. É sempre o inferno do trabalho. Algo patrão sempre é horrível, é sempre demônio. Já a direita vê valor no trabalho, valor no capital. Na meritocracia, gente trabalha, gente estuda, gente você precisa levantar. Você parte da sua casa, estou indo para o partido. Já o direito capitalista fala assim, não, eu estou indo para conquistar algo mesmo, para construir. Então impulsiona o progresso da sociedade. A esquerda, por fim, a primazia da coletividade e das defesas da minoria. A direita, a primazia do indivíduo, no sentido de ser contra o Estado e defesa de valores e instituições históricas. Tá bom, meus irmãos? Nesse sentido, a igreja, dado a conjuntura do Brasil hoje, ela se inclina mais para a direita. Deixa eu responder uma pergunta rapidinho, deve estar passando. É possível, então, um cristão ser de esquerda? Como eu falei que os termos são genéricos, observe o seguinte: ser de esquerda pode significar ser mais Estado e não ser progressista e marxista. Se for nesse sentido, mas muito específico, beleza. Por exemplo, eu posso ter um partido de direita que tem um pouco mais de imposto do que outro, ou seja, mais Estado do que outro, porque eu acho que aquele imposto seria justo. Nesse sentido, de tamanho de governo, de maior secretaria, de inchaço, por mais que eu não acho ideal, mas pode ser. Agora, ser progressista e marxista não tem como, porque são ideologias. O Estado, quando era militar, o Estado era enorme, era chavista. Sim. E era direito. É um contrassenso ser maior Estado ser de direita. Pois é. Agora, ser maior de Estado significa que necessariamente vai ser comunista? Nesse caso aí, porque ele estava tentando rechachar algumas teorias comunistas. Mas, enfim, Desenvolvimentismo. assim, observe o seguinte, o que eu quero dizer é o seguinte: se esquerda e direita significa assim, eu acredito no livre mercado, mas deve ter alguma regulamentação do Estado. É mais de esquerda? Beleza. Se for questão de políticas públicas. Agora, se for questão de ideológicas, um cristão hoje não pode ser de esquerda. Por quê? Porque é por causa do progressismo. Um programa político mais estatal posso abraçar. Agora, abraçar o progressismo com ideologia ou o fundamento teórico do marxismo, não. Por quê? Por exemplo, Marx falou assim: esse é o final do comunismo. Qual é o final do comunismo? A abolição da propriedade privada. E aí, meus irmãos, vamos deixar para a quinta. Vamos ver aqui como o cristão deve votar. E depois vamos falar assim: a Bíblia é propriedade privada. O que a Bíblia diz sobre propriedade privada? Então aí não dá para terminar hoje, tá bom? Enfim, então nós vimos hoje a antropologia, programas específicos e princípios e os espectros políticos, quais mais condizem com a igreja, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê força, sabedoria e discernimento para continuar o estudo. Provavelmente, mais 3 ou 4 quintas nós vamos continuar em política e depois a gente entra em ética para encerrar então o nosso grande estudo, tá bom? Vamos orar? Coloque-se de pé, fazendo um favor. Pedir o Caio que esteja orando, vamos encerrar o culto dessa noite. Meu Deus, meu Pai, agradecemos, Deus, por mais uma noite de tua presença, por um estudo maravilhoso que vem abrindo a voz com muitas coisas que às vezes não costumam comentar, porque são muitas vezes polêmicas também. Venha trazer na nosso coração também para fazer o teu entendimento do que foi falado aqui, que foi falado de uma forma muito equilibrada, bíblica, estudada. Então venha estar tocando nosso coração, sempre que a gente estiver com um pensamento diferente, um pensamento que não esteja correto mediante a sua palavra, porque muitas vezes nós podemos estar bem intencionados, mas não estamos agindo de forma correta. O Senhor vem estar colocando no nosso coração ajuda as pessoas que precisam, sem que a gente não precise do Estado mandar, que a gente tem que dar algo para alguém, mas que a gente venha ter de coração humilde, e nós vamos ser bons em ajudar as pessoas que precisam também. Porque nós não precisamos ser obrigados a fazer o que o Senhor manda na sua palavra. Porque o Senhor traz a liberdade para a gente. Não é a liberdade que eles falam, né? Mas é a liberdade através do Espírito Santo. Muito obrigado por esse culto. Continua, Senhor Jesus, acompanhando a nossa igreja. Em nome de Jesus. Continue, Deus,
nessa fonte de conhecimento, buscando conhecimento aprofundado, teológico, e eu te agradeço pela forma de estar aqui, Deus. É isso que pedimos e te agradecemos. Venha para nos levando em paz para nossas casas e abençoando nossos bairros, nossas cidades, no estado, nossos governantes. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Culto encerrado. Tá bom.